Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós já tínhamos comentado alguma coisa sobre a dor no versículo 16, quando fala da conceição, né, da concepção, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. E depois no versículo 17, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, apenas relembrando, essa dor não é a dor física necessariamente, mas é a angústia. A tradução mais correta aí seria angústia, porque a dor física vai aparecer pela primeira vez, muito lá na frente, daqui de Gênesis, e quando os homens de uma cidade foram circuncidados e a dor era muita, ao ponto deles não poderem lutar, e eles foram todos dizimados. E a palavra dor lá é outra, usada no hebraico, no original. Então a dor da mulher e a dor do homem, na verdade, é a angústia da mulher por colocar um filho no mundo sem ter uma garantia de que isso vai dar certo, de que isso vai ser uma bênção, vai ser bom. Nós sabemos que Deus quer que nós tenhamos filhos, mas cada filho é uma incógnita, ninguém sabe exatamente como vai sair. Você pode criar um filho da melhor maneira possível, e ele só trazer angústia, dissabor, tristeza para a sua vida. E a mesma coisa, a mesma dor é a do versículo 17, que não significa exatamente dor de calo nas mãos, mas a angústia de você ter que trabalhar e nunca ter certeza de que o seu trabalho vai render a colheita que você esperava. Porque o mundo será sempre uma incerteza, a vida aqui será uma incerteza. Então, muito cuidado para não fazer uma associação dessa passagem da dor, da concepção da dor do parto, com aquela de 1 Timóteo, que eu já ouvi alguns dizerem que a mulher crente que é fiel ao Senhor não sente dor de parto. Isso é um absurdo. Isso faz com que toda mulher se sinta culpada por ter dor de partos. Então a angústia vai continuar, mesmo que você elimine a dor por meio de anestésicos, e mesmo que você elimine a dor da plantação por meio de equipamentos de plantar e colher computadorizados, a angústia para uma e para outra situação vão continuar. E aqui uma outra coisa importante também é que a maldição da terra veio por causa do homem, e o homem não foi que maldito é o homem por causa da terra, não. No versículo 17, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Porque a filosofia oriental nos faz acreditar que as coisas materiais é que são perniciosas para o ser humano. Então o homem teria sido amaldiçoado pelo mundo material, quando é o contrário. O mundo material é que foi maldito por causa do pecado do homem. Porque o mundo material que Deus criou, no princípio, ele falou, é muito bom. É muito bom, não tem nada de errado no mundo material, na matéria, não é? É claro que ela está hoje, sim, arruinada, contaminada pelo pecado, e isso afeta também o ser humano. No versículo 18, quando ele fala de espinhos e cardos, também te produzirá, isso aqui denota que não deveria existir espinhos na terra original, né, na criação original de Deus. E os espinhos são, na verdade, uma atrofia de galhos, né? São galhos atrofiados que são os espinhos. E isso é uma degeneração do reino vegetal. Assim como houve uma degeneração do reino animal, de todas as coisas, do ambiente e tudo mais, também o reino vegetal ficou degenerado por causa do pecado. Tudo foi afetado pelo pecado do ser humano. E os espinhos, sendo uma figura, um símbolo sempre presente dessa maldição, porque onde a gente for entrar no mato, você vai achar uma garra-diabo lá, uma moita de espinhos ou alguma coisa.
E sendo esse um lembrete, é interessante que foi uma coroa de espinhos que o nosso Senhor levou sobre a cabeça quando ele foi condenado à morte numa cruz. Ele tomou sobre a cabeça também esse sinal da maldição trazida pelo pecado. E aqui depois ele vai dar a sentença, né, da vida e morte do ser humano no suor do teu rosto, no versículo 19, comerás o teu pão até que te tornes a terra. Então, esse é o destino do corpo humano, voltar à terra, és pó e em pó te tornarás. Não haveria mais uma esperança aqui para o homem de qualquer coisa a não ser a morte. A não ser a morte. Porém, graças a Deus, o Senhor já deu ali nesse capítulo 3 de Gênesis a primeira pregação do Evangelho, avisando que a serpente, apesar de ferir o calcanhar do varão que nasceria da mulher, não de uma mulher, como algumas versões trazem lá em Isaías, mas da mulher, que essa mulher seria Maria, que já tinha sido escolhida desde a eternidade. Apesar de ele ferir o calcanhar, que era a única parte do corpo de Cristo que tocava o chão, e o Senhor iria, esse varão, filho, semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Isso já foi o preâmbulo, ou um proto-evangelho pregado aqui no Jardim do Éden. E ele se completa depois com o Senhor fazendo a representação figurada da cobertura de Adão e Eva por meio de peles, de pele, eu creio que é uma pele de um animal, provavelmente um cordeiro, né? Mas isso é suposição minha. Uma pele de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E por que cobrir a nudez? Porque Adão e Eva foram criados sem pele. Os animais todos têm uma pele, têm uma couraça, têm uma carapaça, têm penas, os peixes têm escamas, todos têm uma superfície de defesa em seu corpo. O homem não. O homem dependia totalmente de Deus para viver no meio hostil em que ele foi colocado. E essa dependência, ele logo sentiu falta assim que se viu nu. De repente ele estava nu, se escondendo entre as árvores do Jardim do Éden, e Deus precisou então, o Senhor Deus, precisou no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu acho que aqui, numa outra tradução, não, tá certo. Túnicas de peles e o vestiu. Eu não sei se esse peles aqui é plural na versão no hebraico original, mas como eu não entendo nada de hebraico, eu vou deixar por aqui só. Mas eles são vestidos então por Deus. Eles teriam que aprender que dali para frente só Deus poderia vesti-los. Eles só poderiam ter a cobertura do seu pecado feita por iniciativa divina, não por iniciativa própria. E no versículo 20 também nós vemos brilhar uma luz de esperança, porque Adão, quando ele escuta da sentença que seria dada à serpente, ele percebe que o Senhor não ia querer destruí-los ali por esse pecado. Eles pecaram porque duvidaram da palavra do Senhor e acreditaram na palavra da serpente, na palavra de Satanás. Então eles não agiram por fé. E porque eles não agiram por fé, eles não aparecem na lista de homens de fé lá de Hebreus 11. Quando nós vemos muitos dos homens de fé em Hebreus 11, não encontramos Adão e Eva ali. Mas como ele escuta esse evangelho, esse proto-evangelho, ele viu que havia esperança, então. E aí, no versículo 20, não é Deus, não é o Senhor quem dá o nome a Eva. É Adão quem dá o nome a ela. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então ele chama ela de vida, porque na verdade ela seria a geradora de vida, mesmo num mundo agora cercado de morte por todos os lados. Um mundo no qual a sentença era de morrer e virar pó.
Mas aí ele entra então com pelo menos esse lampejo de confiança em Deus, de que eles seriam poupados. Mas quando, no versículo 22, nós vemos uma iniciativa aqui da Trindade, porque quando fala Senhor Deus, na nossa versão em português, Senhor Deus, sempre que aparecer Senhor Deus aqui em Gênesis, é Jeová Elohim. É um nome composto, então envolve toda a Trindade na sua tratativa para com o ser humano. Então ele fala aqui, eles vamos dizer assim, eles dialogam entre si, as três pessoas da Trindade, porque aqui não é o Senhor falando sozinho, eles estão dialogando entre si, eles estão numa reunião aqui, olha. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem ou mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Uma outra vez que aparece é quando o Senhor Deus decide criar uma companheira para Adão, né? Façamos. Ele fala, não fala assim, farei. Ele fala, façamos. Porque é ele Deus composto ali, né? Uma trindade. Por isso que ele fala, façamos. Algumas religiões falam assim, não, é que ele estava com os anjos, então ele estava conversando com os anjos. São religiões que não creem na trindade. São religiões que descartam a trindade. E com isso comprometem a própria divindade do Senhor Jesus Cristo. E coloca uma situação até insólita, né? Quando o Senhor orava ao Pai, ele estava falando com seus botões, porque se não tinha um pai, se ele era o pai ao mesmo tempo que era filho, aí vira uma coisa totalmente fora de ordem. Mas aqui então, ele confabula, né, a trindade entre si, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem ou mal, ou seja, a mentira de Satanás, sereis como Deus, não era 100% mentirosa. E sempre é assim, toda mentira do diabo, ela tem um quê de verdade. Porque senão o homem também não iria acreditar naquilo. Mas Satanás falou, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Faltou ele dizer, mas vocês não terão poder nem para fazer o bem e nem para evitar o mal. Então não seriam como Deus. Eles teriam consciência agora, mas eles não seriam como Deus. Então ele deu meia verdade e o homem, Adão e sua mulher, pegaram meia verdade, acreditaram, duvidaram da palavra de Deus. Adão sabia que estava sendo enganado, a mulher não. A mulher foi a primeira ali a tomar desse fruto. E o Senhor dá uma previsão aqui, quando ele fala no versículo 22, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Esse lançou fora significa que havia o lado de dentro e o lado de fora do jardim. Fora era o mundo. Era o mundo exterior com tudo que há no mundo exterior, agora detonado pelo pecado. Então o ser humano foi expulso daquele lugar, daquele paraíso idílico, né? É interessante, eu estava pesquisando a palavra paraíso, ela tem origem persa. E o próprio Senhor, quando promete ao malfeitor que estava para morrer, ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o paraíso vinha dos persas. Essa palavra não é uma palavra originária do judaísmo. Ela vinha do idioma persa. E era a palavra que eles designavam os jardins que haviam em torno do palácio do rei. Porque quando o rei construiu o seu palácio, ele construiu um jardim imenso em torno do palácio, que era o lugar tanto para colocar os pomares de frutas, era o jardim de delícias, para colocar animais domésticos e também animais para caça. Era ali nesses jardins que o rei saía para caçar em volta do seu palácio. Então, isso nos dá uma ideia de que havia uma árvore, como efetivamente havia,
a árvore da vida no meio do jardim, que o Senhor promete lá no capítulo anterior, né? Ele colocaria uma árvore no meio do jardim para eles não comerem da árvore do bem e do mal. Não fala onde estava a árvore do bem e do mal, mas no meio do jardim tem a árvore da vida, que é uma figura de Cristo. E o resto era jardim. Então nós somos convidados a entrar nesse paraíso, que é o jardim das delícias, e ainda assim encontrarmos com Cristo, que está no meio desse jardim. Que é a palavra paraíso, é o entorno, não é o centro. Não é o centro das coisas, né? Nós vamos... Muita gente pergunta, você quer ir para o céu? Eu falo, não. Quer ir para o paraíso? Não, não quero ir para o paraíso, eu quero ir para Cristo. Porque por mais delicioso que seja o entorno dessa pessoa bendita, é com Ele que nós queremos nos encontrar. É onde estarmos onde Ele está. Não é? Paulo fala que foi o terceiro céu e ele chama de paraíso, o terceiro céu. Mas voltando aqui então, o lançou fora do jardim do Éden, porque Deus trata sempre o homem e a mulher como um só. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas no capítulo 5 de Gênesis, nós vemos no capítulo 5 dizer assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. O homem, à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então o homem e a mulher foram chamados Adão, que significa humanidade. Porque Deus não pensava em duas entidades, né, separadas, mas Ele criou o homem para estar junto com a mulher foi tirada do homem para estar junto com o homem. E aqui então Ele vai expulsar o homem. O Senhor Deus, no capítulo 3, 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Então Eva não foi lançada fora? Foi também, porque ela estava em Adão, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, o ser humano, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se você pegar os livrinhos de crianças ou bíblias ilustradas, você verá a expulsão, Adão e Eva saindo assim, tristes, né? Tem uma pintura famosa até, deles saindo tristes do jardim, né? Cabisbaixos, vestidos de pele. Eu não lembro qual é o desenhista que criou um bico de pena muito famoso com essa ilustração. E tem um anjo assim, com uma espada de fogo, né, na mão. Mas não é isso que está escrito aqui. Primeiro, não é anjo. E é muito importante entender que querubim não é anjo. Querubim é um ser espiritual. Mas ele não é chamado de anjo. Tanto é que o querubim, Satanás, né, o Lúcifer, querubim da guarda, que a Bíblia chama ele de querubim, ele se transfigura em anjo de luz. Lá em 2 Coríntios, fala que não é pouco que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele assume uma aparência de anjo de luz. Mas ele não é anjo, ele é querubim. Mas e qual a diferença? É um ser diferente. Deus tem uma infinidade de seres espirituais que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. E os querubins, eles aparentemente eram os mais próximos de Deus. Nós encontramos lá em Ezequiel, eles são mostrados lá com 4 rostos, 6 asas, tem 4 asas a princípio, depois aparecem mais 2, 6 asas, 4 rostos. E então esqueça aquela ideia de querubim de gibi, né, que a gente vê artistas desenharem e tal, porque a gente nem sabe exatamente qual era a aparência. Nós sabemos que ele mostra lá em Ezequiel com 4 rostos, né? É um boi, uma águia, um leão, eu acho, e um rosto humano. Então o querubim aparentemente tem ligação com a criação, com os seres criados, né?
E aqui, então, esse querubim não está segurando uma espada inflamada, e aqui fala que os querubins, ao oriente do Éden, é uma espada inflamada que andava em redor, mas isso não significa que ela estava na mão do querubim. Então, às vezes, esses detalhes nos fogem, mas são importantes a gente entender isso para ver a Bíblia com mais clareza, né? E ele guardava, então, o caminho da árvore da vida. Por que ele tinha que guardar? Porque se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, naquele estado que eles estavam agora, de pecadores, eles viveriam para sempre. Eles teriam vida perpétua. E seria mais ou menos, eu imagino, né? Seria mais ou menos esses filmes de zumbi, que é aquele cara que não morre, mas fica perdendo pedaço por onde ele anda, ele está sempre lá, aquele jeito, cai um olho, cai uma orelha, um braço e tal, né? Então seria um homem detonado, incapaz de morrer. Quem já passou, eu me lembro até de uma pessoa, o tio dele estava já com uma doença terminal, muito sofrimento, e ele um dia virou para o sobrinho, e o sobrinho me contou, né? Falou assim: meu filho, como é difícil morrer. Eu quero morrer, não consigo. Como é difícil morrer. Então, uma pessoa que está sofrendo imensamente e não morre, né, ela vai aprender como é difícil morrer. Imagine então se tivesse comido do fruto da árvore da vida. Isso aqui termina praticamente a experiência, o teste que Deus fez com o ser humano em perfeitas condições de temperatura e pressão. Ou seja, morando num jardim de delícias, sem nenhuma lei, só tinha uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só um. E não deu certo, não funcionou. O homem não funcionou assim, foi testado assim, não funcionou. Então nós terminamos aqui o teste da inocência humana. Muita gente pensa que se o homem voltasse à sua condição de inocência, aí tudo seria perfeito e tranquilo. Não seria. Ficou provado já. É como se tivesse uma lista aqui. Vamos fazer uma lista de todas as situações em que o homem poderia viver e vai checando. Ó, essa aqui não funciona, essa aqui não funciona, essa aqui não funciona. Então nós terminamos aqui o tempo da inocência, não funcionou, e entramos agora no tempo da consciência. E adivinha o que vai acontecer? Não vai funcionar também. Porque nesse tempo da consciência, que é o tempo agora pós-Jardim do Éden, o homem vai viver livre. Livre, todo mundo quer ser livre, não quer? Todo mundo pensa numa sociedade libertária, libertina, de liberdade total. E é isso que acontece depois que eles saem do Jardim do Éden. Eles tinham apenas recebido o mandamento do casamento, da união, marido e mulher. E o que mais? E de lavrar a terra. Só isso. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Era liberdade total. Nem governo tinha. Nem autoridade tinha. Nem julgamento para matar um assassino tinha. Porque quando Caim matar o seu irmão Abel, Deus não vai executá-lo. Não vai executá-lo. Então era uma terra perfeita, vamos dizer assim, nos moldes humanos, perfeita. Imagina você não ter lei, não ter soldado, não ter guerra, não ter ninguém, não ter que prestar contas, não ter que declarar imposto de renda. Imagina viver num lugar assim. Maravilhoso, né? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo e vai terminar também essa era, que nós vamos chegar lá, com Deus determinando o governo. Ele vai terminar esse mundo com um juízo, que é o dilúvio, e entregando então a Noé agora uma outra ordem, uma nova ordem, para instituir o governo do homem pelo homem, né? O homem julgar o ser humano, coisa que até aqui e nessa próxima etapa aqui também não existiria. Não existiriam juízes na terra, não existiriam polícias, não existiria nada daquilo que as pessoas não querem ter, né? O pessoal que faz passeata aí pelo mundo, abaixo a polícia, não queremos leis, não queremos juízes. Então, teve um tempo assim, checa lá agora, não funcionou, tchau. Mas eu queria só acrescentar algo, nós chegamos já a 5 minutos do tempo regulamentar, eu queria acrescentar, né, algo de aprendizado. Já que nós vamos passar de fase,
não é? Terminando o capítulo 3 de Gênesis para entrar no capítulo 4, terminando a era da inocência para entrar na era da responsabilidade, da consciência. Eu fiz uma listinha aqui do que nós deveríamos ter aprendido como seres humanos, do que Adão deveria ter aprendido, e nós também. Primeiro, ele tinha domínio e responsabilidade sobre a criação de Deus. Ele deu nome a todos os animais, e ele era responsável por guardar, por lavrar a terra e guardar o jardim. Ele falhou miseravelmente. Com isso entrou um outro dominador na criação, que se declara então o príncipe. O Senhor Jesus o chama de o príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas isso não exime o homem da sua responsabilidade de cuidar da criação de Deus. E nós vemos que ele emporcalhou a criação de Deus também, né? Nós estamos vendo cada dia mais. Hoje, eu estava assistindo hoje um documentário, eu peguei um pedacinho só, vou terminar depois, e a conclusão é a seguinte, é sobre a pesca excessiva, né? Como que ela está destruindo toda a vida do oceano. E a conclusão é a seguinte: você não usar canudinho de plástico para tentar com isso salvar as tartarugas, equivale a você não palitar mais o dente para salvar a floresta amazônica. Ou seja, o problema não está no canudinho. Existem problemas muito mais sérios acontecendo na vida marítima. Mas o homem também tem essa responsabilidade, perdeu esse domínio, jogou fora isso, entregou para Satanás. Outra coisa que o homem aprendeu nessa primeira fase: matrimônio de um homem e uma mulher. E nós vemos que isso logo será abandonado pelos seres humanos quando um dos netos ou bisnetos, não me lembro agora, de Caim, vai arrumar duas mulheres. Quando Deus havia instituído o matrimônio, um homem, uma mulher. Isso sem falar na degradação mais adiante, quando vão criar matrimônio de homem com homem e mulher com mulher. Mas na primeira fase, já na maneira como Deus criou as coisas, era o matrimônio de um homem e uma mulher. Essa é mais uma lição que todo aquele que teme a Deus deveria aprender. Não é nem questão de ser moralista ou qualquer coisa, é temer a Deus. Outra coisa foi uma ordem que Deus deu de multiplicar e encher a terra, ou seja, ter filhos. E essa semana alguém falou que não quer ter filhos porque colocar um filho no mundo é muito... O mundo não está bom para o filho que ela quer colocar no mundo. O mundo não é digno de receber o filho dessa pessoa. Essa é uma visão totalmente contrária à ordem divina dada lá no Jardim do Éden. Crescei e multiplicai-vos. Quem acha que o mundo não está bom para colocar seus filhos, o que pensar então quando Maria colocou seu filho ao mundo, 2000 anos atrás, já com um alvo pintado no peito? Porque ali estava Herodes procurando o menino para matá-lo. Ou a mãe de de Moisés, quando colocou seu filho ao mundo, debaixo de um decreto presidencial do faraó, decreto faraônico, de jogar no rio todos os meninos e afogar os filhos. E, no entanto, quem foram esses que as mães fielmente cumpriram a vontade de Deus, né? Moisés, um tipo de Cristo, Salvador do povo hebreu, e o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, balela dizer que não quer colocar filho no mundo porque o mundo não está bom, não sei o quê. E se for o seu filho que vai não melhorar o mundo, mas que vai pregar o Evangelho e levar a salvação para muitas pessoas? Não pensou nisso? Outra coisa, outra lição aprendida na primeira fase desse grande game chamado História da Humanidade: que o homem tem que trabalhar pelo sustento. O sustento não vem pela loteria, o sustento vem pelo trabalho. Então, um cristão, o último lugar que você esperaria encontrar um cristão é na fila
da lotérica, não para pagar conta, tudo bem, pagar conta, mas para jogar. Ou num cassino, ou num carteado, ou numa máquina de caça-níqueis. Esse é o lugar que o cristão nunca deveria chegar perto, porque Deus deu o trabalho como forma de sustento do homem. Outra lição aprendida, que haveria angústias, tanto para procriar, como para lavrar a terra. Então o trabalho não seria sem dores, sem angústias, e o parto não seria sem angústias. Outra lição aprendida nessa primeira fase: salvação só pode acontecer pela morte de um substituto inocente. Isso aí foi previsto ali tanto pela morte do filho da mulher, do varão, filho da mulher, da semente da mulher, como pela morte dos animais, ou do animal, para prover a pele, para cobrir Adão e Eva. Outra lição aprendida: sem sangue não é possível se aproximar de Deus. Sem sangue não se pode agradar a Deus. Abel aprendeu essa lição. Ele ouviu de Caim, ele ouviu de Adão e de Eva e aprendeu a lição. Ele vai agora, no capítulo seguinte, oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, uma oferta cruenta. O que significa cruenta? Uma oferta de sangue. Mas Caim não aprendeu essa lição. Ele quis oferecer a Deus o fruto do seu trabalho. Então essa é uma lição que deveria ter sido aprendida. Até hoje os homens não aprenderam. Então estão tentando aí trabalhar para agradar a Deus e serem merecedores de um perdão, de uma salvação. Outra lição aprendida, que muitos também não aprenderam ainda, nem com pandemia, é que o fim nosso aqui nessa terra é virar pó. É virar pó. Então você pode ser a Miss Universo, com aquele corpo maravilhoso, ele vai virar pó. Não se iluda, eu moro a uma quadra de uma avenida chamada Avenida da Saudade, que leva até o cemitério, porém, depois descobriu-se que essa avenida, ela era o cemitério. Construíram em cima das sepulturas dos antigos limeirenses que moraram aqui. Então todo mundo que comprou terreno nessa avenida e começou a construir casa, volta e meia tem que parar o buraco lá da valeta do alicerce, porque achava um esqueleto. Eram os antigos moradores de Limeira, que são sepultados a uma quadra de onde eu moro, e quando eu vou fazer uma caminhada eu piso em cima deles. Esse é o fim do homem aqui na terra, do corpo humano aqui na terra. Outra lição que deveria ter aprendido, e muitos também não aprenderam: não querer vida perpétua neste estado caído. Por isso que Deus proibiu que eles tivessem acesso à árvore da vida, para que não vivessem para sempre nessa condição de caídos. Então preferiu desterrá-los para que evitassem eles buscar a árvore da vida e viverem para sempre nessa condição. Então não pensa que você, por mais esforço que você tenha, você vai ter saúde perpétua, você vai ficar nesse mundo para sempre e vai estar aqui, né? Quem vai viver que nem tartaruga, né? Se você não engolir canudinho, você vai viver 200 anos. Não vai. Não vai também. Porque Deus determinou um tempo para a nossa vida aqui nesse mundo e ela vai acabar. Agora, a boa notícia é que nesse capítulo começam duas esperas, basicamente, né? Uma foi dada a largada para uma espera que viesse o filho da mulher esmagar a cabeça da serpente. A boa notícia para nós é que ele já veio, que é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E a outra boa notícia é a que que foi anunciado também, né? Que haveria um caminho de volta para a árvore da vida. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, já tem esse caminho de volta, já tem essa herança, vamos dizer assim, ou esse presente de poder ir morar na presença do Senhor Jesus no paraíso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo